mais uma reunião, mais momentos de presença de Deus, de ensinamento, de mergulhar, né, nas águas do Senhor, um pouco mais profundo, com mais responsabilidade, com mais ímpeto, vontade, enfim. A gente pode dar tantos nomes, né? Mas eu creio que o mais importante é o temor do Senhor, plantado no nosso coração, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém? Então, semana passada nós começamos o assunto acerca do abuso de autoridade, que nós podemos usar como texto base a questão do reinado de Adoni-Bezeque, certo? E hoje nós vamos começar com o subtítulo dos cachorrinhos de Adoni-Bezeque. Nós lemos o versículo, podemos ler novamente, Juízes 1, 6, 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Então a gente vai ver esses que pegavam as migalhas, né? Os cachorrinhos de Adoni-Bezeque. Mateus 15, versículo 26 e 27. Lê para nós, Grazi. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ok, nós sabemos que aqui está falando daquela mulher cirofenícia, né? Jesus estava tratando o caráter dela ali, ela nem sabia, mas ela passou na prova. Glória a Deus. Mas nessa situação aqui a gente vai falar num outro tom, ok? Os cananeus foram os descendentes de Canaã, filho de Cão, o qual descobriu a nudez de seu pai Noé quando ele estava bêbado. Sendo desonrado pelo filho Cão, Noé amaldiçoa o filho deste, que era Canaã. Portanto, a essência da maldição dos cananeus é uma disfunção geracional do princípio de autoridade. A mulher cirofenícia citada em Mateus é cananeia. Então Deus já... Olha o que foi tratado ali na Cananeia. Justamente o que é aquilo que lá atrás havia sido falado. Certo? Lá atrás, o que tinha sido falado? Cão expôs a nudez do pai e os seus filhos e a sua geração foi amaldiçoada. Por quê? Na linhagem da desonra da autoridade de Noé. Ok? Esse estigma de desonra e de desprezo passou a seguir as sucessivas gerações de Canaã. Isso se confirma quando estudamos a história dos cananeus na Bíblia. Nos deparamos com os povos que expressaram o real sentido da palavra desgraça. Os cananeus podem ser chamados então de desgraçados. O que é uma pessoa desgraçada? Desprovido, vazio da graça de Deus, né? E os cananeus então tornaram-se conhecidos pela desonra ao princípio da autoridade e por desprezarem as coisas sagradas. O famoso ditado hebraico advertindo sobre não lançar pérolas aos cães e aos porcos estava contextualizando com a constante insubmissão e dureza dos povos da terra de Canaã, que por fim foi tratado da mesma forma como tratou aqueles reis que viviam debaixo da sua mesa. Ele mesmo disse em Juízes 1:7, assim como eu fiz, Deus me pagou. Inspirado pela forma como Israel julgou a Adoni-Bezeque, Yeshua estranhamente tratou a mulher cananeia, confrontando este mesmo principado maligno que agia entre os cananeus, promovendo um relacionamento como o princípio de autoridade do tipo dono e cachorro. Vocês já imaginaram o confronto dessa situação? Alguém tratar vocês dessa maneira? Não, para de não mexe aí não, isso aí é resto, não, mas até os cachorros comem restos, pode deixar, não tem problema com isso. Alguém se colocar nessa posição, porque ela se colocou. Ali Jesus quebrou tantas coisas, né? Com relação ao orgulho, a soberba, a autossuficiência, porque os cananeus eram um povo exuberante, orgulhoso, não respeitava a autoridade, não respeitava nada.
desprovidos da graça de Deus. Era exatamente desta maneira arrogante e controladora que o famoso rei cananeu Adoni-Bezeque tratava aqueles 70 reis. Isto pode parecer um tanto forte, mas reflete a verdade sobre a forma como alguns líderes se relacionam com os seus discípulos, criando-os como seus animaizinhos de estimação, que precisam do quê? Abanar o rabinho para tudo. Olha que termo. O que mais? O que mais? Não é isso, não é esse tipo de relacionamento que nós líderes esperamos dos nossos liderados. A gente espera respeito, honra, né? Agora, aquela coisa assim, o extremo, isso é complicado. Tem que haver o que? Respeito, ok? O sintoma da infiltração deste espírito pode ser discernido quando o sucesso do líder se baseia no rebaixamento dos liderados. Para mostrar que o líder está bem, ele tem que pisar em cima dos liderados. Na verdade, existe um tampão, onde o sucesso dos liderados é sempre interpretado como uma ameaça. É um líder que não é curado, gente. Nós, como pais espirituais, nós devemos o quê? Querer que os filhos cresçam mais e voem mais alto que a gente. Não ficar cuidando para a pessoa não crescer. Não, ela tem que crescer e voar. Certo? A insegurança e o ciúme privam o líder de formar um outro líder que o supere, comprometendo gravemente a nova safra de líderes e o futuro da igreja de Yeshua. Baseados em Juízes 1, versículos 6 e 7, que nós lemos, vamos então analisar as características dessas pessoas subjugadas e as pegadas, ou melhor, as pisadas assoladoras deste espírito. Como as pessoas agem e como o líder age, atua. Então aqui a gente vai se descobrir talvez em alguns aspectos. Mas é para acusação? Não. É para que a gente dê um basta nisso e mude. Nada que Deus traz à tona é para nos destruir. O diabo sim, ele quer te acusar e te destruir. Mas o Senhor não. O Senhor quer trazer à tona para que haja o quê? Cura. Para que nós sejamos sarados em todas essas áreas. Primeira coisa, pessoas rebaixadas na sua realeza e herança. Vamos lá, representam os 70 reis. A Bíblia nos ensina que somos um reino de reis e sacerdotes. Aqueles homens eram reis, porém reis que foram castrados e subjugados. Líderes de um potencial imenso que se tornaram passivos e encoleirados, ou seja, são aqueles que precisam expressar que se sentem diminuídos para o líder maior se sentir ainda maior. Ele aprendeu que ele tem que se colocar para que o líder se sinta bem. Isso é saudável? De maneira alguma. Temos aqui reis que perderam a coroa. Yeshua advertiu: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse 3:11. Então existem líderes que atuam desta maneira. A coroa, acima de tudo, significa a legítima autoridade que vem pela dignidade de não abrirmos mão dos sonhos de Deus e das boas obras, as quais Ele de antemão nos deu e preparou para que andássemos nelas. Essa entidade deserda as pessoas do propósito ministerial planejado por Deus, parasitando a glória que deveria ser dada a Ele. A pessoa não consegue caminhar, ela só consegue se diminuir, porque há um controle exagerado. Nós vemos também pessoas que se colocam nessa situação, sem a liderança ensinar ou conduzir. Como que nós devemos fazer quando nós encontramos pessoas assim? Sentar e impulsionar. Vai! Mas aí a pessoa sempre volta para você. Porque muitas pessoas nós recebemos de outros ministérios. Lembre-se disso. Às vezes vem pessoas. O nosso objetivo é sempre o quê? O novo convertido. Mas às vezes vem pessoas de outros ministérios.
Então vai ser comum para nós como líderes encontrarmos pessoas que estão acostumadas a agir assim. E elas vão trazer a mesma coisa com você. E você vai ter que ensinar ela que ela é livre. E que ela tem que crescer, que ela não tem que ficar subjugada. Ok? Segunda coisa, pessoas rebaixadas na sua identidade, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Pessoas que foram induzidas a se anular. Desta forma, nunca poderão ameaçar a autoridade do líder ou competir com o sucesso dele. Foram impiedosamente decepadas na sua identidade pelo espírito de egocentrismo e controle reinante. Abriram mão de quem elas eram em Deus e se subordinaram a realizar uma outra pessoa sem também se sentir realizada. São chamados de filhos, mas não são tratados como filhos. Se viciaram numa mentalidade de escravos. Este padrão abusivo de liderança, que opera pelo engano, produz orfandade, frustração e esterilidade. Ela não consegue se sentir filha, amada, fica frustrado porque as coisas não acontecem e fica estéril, não ganha, não consegue produzir fruto e nem ganhar vidas para o Senhor. Então são duas situações. Deixa eu ver uma coisa aqui. Duas situações que acabam, uma rebaixa, te tira da herança. Algo que é dela, ela não se sente mais. E a outra, a identidade, a personalidade, é castrada. Agora, o que significa a mutilação do polegar? Dentro ainda das pessoas rebaixadas na identidade. Êxodo 29:20. Lê para nós, Patrícia. E imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e porás sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então, olha só, no ofício sacerdotal, os polegares têm um significado relevante, né? A gente que está ali, quando começa a ler Levíticos, quando fala das obras do templo, de como deveria sacrificar, fala dos polegares direito, esquerdo e dos dedos também, vamos colocar polegares dos pés. Tinha que atar uma coisa, você usa o polegar para espargir, enfim, tem tudo um significado. E aqui esse Adoni-Bezek, ele era o quê? Ele castrou, ele cortou os dedos da mão e do pé. Espiritualmente, então no ofício sacerdotal, os polegares têm um significado relevante. São os pontos de contato da redenção, do sangue e da unção com óleo. A mutilação do polegar estabelece as consequências espirituais deste perfil controlador de autoridades. Castra identidade, desequilíbrio caminhar, inconstância e fraqueza ministerial e decepa o ministério apostólico. Olha só, na castração da identidade. O dedo polegar da mão é o principal ícone da identidade. Todo líder controlador é traumatizador. O controle na liderança impede que as pessoas desenvolvam a sua identidade e as suas convicções. O relacionamento será marcado por situações de estresse, choques traumáticos de personalidade e retaliações impiedosas aos que discordam de uma única vírgula. Os resultados são destruidores e a área mais atingida acaba sendo a identidade da pessoa. Estresse, nervosismo, né? Aí a pessoa vai ser aquela pessoa reprimida, nervosa, não O tem tempo paciência. todo, não tem liberdade para nada. Fica complicado. Já pensou? Aí explode, aí ela... Não vive, você vive pisando em ovos. Vive pisando em ovos. É isso que Deus quer? O relacionamento, você viver pisando em ovos? Não, nós somos livres. Há uma limitação no relacionamento de todos que a gente precisa entender. Há um limite. Eu vou ultrapassar o limite somente se me deixarem ultrapassar aquela linha limítrofe. Do até aqui eu posso ir. Existem áreas da vida do Júnior que eu só vou passar se ele me convidar e disser, não, pastora, vamos conversar sobre esse assunto. Mas se ele não quiser, eu vou chegar, não, querido, pode, fala. Não, não é assim que funciona. Há uma liberdade. Certo? Há um tempo para todas as coisas.
Então a gente tem que aprender que o meu limite acaba aonde começa o teu. E eu só vou continuar indo se vocês me derem abertura para passar dessa linha limítrofe. Só que essa linha limítrofe, ela não é mostrada a olho nu. Ela é algo que você tem que ter o quê? Amadurecendo no coração, aprendendo a lidar, se relacionar para saber, porque cada um é cada um, não é igual com todos. Ainda mais nós que somos líderes. Tem pessoas que abrem rápido, você pode ir indo, que nem eu sempre costumo perguntar, ou falar, né? Olha, eu não posso, que se você não, pastora, vamos embora e tal, daí eu continuo. Agora, se eu sentir uma resistência, eu vou comunicar essa resistência à pessoa e eu vou ficar na minha. Olha, a hora que você estiver preparado, eu tô aqui. Essa é a realidade. O conselho vai dizer, olha, há necessidade da gente entrar nessa área, mas no teu momento, você me procura. Tem que haver respeito nos limites de cada um. Eu não vou visitar a casa de vocês e chegar, né, pegar e dando ordem, não sei o que. Não. Por mais à vontade que eu esteja, que vocês me fazem eu me sentir extremamente à vontade. Não é verdade? Eu me sinto muito bem, vocês sempre me receberam muito bem. Mas há um limite, há um respeito. Ora, né? A gente não costuma brincar, quem casa quer casa? É a casinha, é o seu jeito, é a sua forma. Ou vai visitar um aqui, vai um lá. A gente vai, tem liberdade, está junto. Mas a gente sabe o limite até onde vai a liberdade. Isso é saudável. Dentro de uma casa, vamos lá, irmãos, né? Nós somos, na minha casa, 4 irmãos. Para e pensa, se não é ensinado um limite entre os irmãos, pense. Com o limite, às vezes já dá os fecha-pau que só Jesus, que dá os estresses, dá as encrenquinhas. Imagina se não houvessem limites ensinados. Então já começa ali. Eu tenho que entender que o meu irmão tem um limite, eu não posso atropelando ele assim. E assim é na vida de todo mundo, né? Isso é bom, é uma característica maravilhosa, que com o tempo tem sido desgastada. Eu conheço muitos adolescentes, muitos jovens e hoje adultos, que não têm noção disso. E quando você introduz a questão do limite, a pessoa às vezes até se ofende. Porque daí ou ela não faz mais nada, né? Ou ela faz tudo. E não é isso. Eu fui uma vez comentar com uma pessoa, chamar a atenção de uma situação, e então também não falo mais nada. Eu falei, não é esse o propósito. Você tem que falar, é bênção. Mas isso aqui eu gostaria que não fosse feito. Então eu não posso falar nada? Pode, claro que pode, é só isso. Foi mais ou menos 1h30 para tentar explicar. Que era só aquilo, aquela situação que podia melhorar. Aquela outra, mas não sei, não, querido, isso não tem problema. Então tá entendendo? Os extremos. Ou é folgar demais, ou se trava demais. E Deus quer nos dar o quê? O equilíbrio. Nós somos uma família. Nosso relacionamento tem que ser um relacionamento saudável, né? De liberdade, porque Jesus me libertou, então eu vou viver assim. Não, gostoso, né? Então vamos lá. Esse tipo de relacionamento de equilíbrio não casta a identidade. Porém, se isso aqui continuar acontecendo, a pessoa vai se anulando cada vez mais, ok? Segunda coisa, desequilibra o caminhar. Sem o polegar dos pés, estes reis não podiam perseguir os seus inimigos e muito menos fugir deles. Estavam literalmente imobilizados no campo de batalha. O polegar inferior é o dedo mais forte do pé, que além de proteger os outros, estabiliza o caminhar. Espiritualmente falando, sem o polegar dos pés, as pessoas passam a cambalear na vida. A capacidade de andar nos caminhos de Deus, seguindo outros líderes, que são autênticos seguidores de Yeshua, é mutilada. A pessoa não consegue. Essa mutilação produz feridas e marcas que alimentam uma rebelião crônica que desajusta a pessoa em relação a discernir e andar as pegadas abertas pelo Filho de Deus. Ela está sempre desequilibrada.
Tá dando para entender bem claramente? Tá bem claro aqui na escrita, né? Qualquer dúvida, por favor, perguntem, tá? Porque às vezes podem surgir dúvidas em situações específicas. Então, fiquem à vontade para perguntar. Outra situação, inconstância e fraqueza ministerial. Um rei sem o polegar das mãos estaria simplesmente incapacitado para entesar o arco, certo? E empunhar uma espada. Porque olha só, sem o polegar, não tem como manusear. O que é a espada? Palavra. É a palavra. A capacidade de andar nos... não é ali. Sim. Aqui. Sem a firmeza necessária para golpear com as suas armas, estes reis estavam neutralizados. O polegar é o dedo mais forte da mão que nos possibilita agarrar as promessas de Deus, manejando a palavra do Espírito, combatendo o bom combate da fé. O polegar superior é também um símbolo de firmeza e perseverança espiritual. A mutilação do polegar se traduz espiritualmente numa debilidade ministerial crônica que pode aleijar o destino desta futura geração de líderes. Castrados na identidade e subtraídos na destreza de manejar a palavra de Deus, castrado é cortado, subtraído, tirado. Você é subtraído da destreza de manejar a palavra de Deus com integridade, revelação e coerência. Muitos pastores têm perdido a mensagem, pregando um evangelho cada vez mais humanista e inimigo da cruz de Yeshua. Quem que nos salvou? Quem que nos capacita? A morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. O sangue dele me dá todo o poder, todo o equilíbrio, toda a autenticidade. Só que as pessoas têm se perdido nessas questões, né? Se perdido no quê? Nas mega, hiper, triper pregações de prosperidade, mega, hiper, triper pregações de que mais? De vitória. Não que a vitória não seja boa, porque ela é muito boa. Mas a vitória não é só você ganhar uma casa, um carro, ou o quê? Milagres. Ou milagres. O que é a vitória? É acordar todo dia de manhã e estar respirando. É dar uma educação abençoada para os filhos. É sair de casa e ficar 3 horas e meia, 4 horas na fila e não pecar. Entendeu? É alguém te chamar de fofo e tu chamar de fofo também. De fofo. Entendeu? Não de outra coisa. Ou é alguém falar um palavrão para você, ou qualquer coisa parecida, e você dizer Deus te abençoe. Isso é vitória. É você entrar numa briga e resolver sair dela de livre e espontânea vontade sem brigar. Né? É você saber que você não deve seguir um curso de um caminho porque Deus já te falou que é armadilha e você obedecer e não fazer mais. É a tua carne gritar para tu fazer algo porque a tua carne quer que aquilo aconteça e o teu espírito gritar mais alto e você resolver seguir o que o espírito está te dizendo. Chuta que é laço. Né? Quantas vezes, isso aconteceu comigo, né? Da gente estar querendo, tipo assim, eu tava, as pessoas iam na minha casa serem evangelizadas, serem pedido conselho, só que não era tempo ainda. E a pastora dizia, gente, mas não é tempo, vocês estão sendo trabalhados. A gente, pastora, mas eles vão lá, pastor, o que nós vamos fazer? Dá um jeito e manda pra cá. E a gente fazia, não, tal, e acabava, tentava ter as conversas, não pro lado da administração, mas pro lado de amigo e tal, né? É difícil fazer isso. Mas a gente, no final, acabava fazendo. Ah, mas eu quero ganhar para Jesus, eu quero evangelizar. E se de repente não é? E Deus está te dizendo, chuta que é laço. Quantos conselhos eu dei? Não, porque eu vou evangelizar, tal. Caiu. Quer ver jovem, adolescente nessa faixa dos 16, 18, né? Solteiros e tal.
Daí vai lá, não, vai de 2 em 2, mas daí tô sozinho, fazer o quê? Vai. Pode acontecer, não é que vai acontecer, mas em 98% dos casos vai acontecer. Por quê? Porque tu é fraco? Não, gente. Simplesmente existe um homo sapiens na descrição de quem você é. Nós somos homens e mulheres, que nem diz que são, como é que fala ali na parte de Elias? Sujeitos à carne como Elias foi? Como é que fala aquela parte? Assim como Elias, sujeito às mesmas paixões, isso. Simplesmente isso. Mas a gente pode escolher não ficar no lugar que vai te desequilibrar, ok? Então a inconstância e fraqueza ministerial às vezes foram geradas por líderes que fizeram isso com a gente. Outra coisa, decepa o ministério apostólico. A mão simboliza o serviço ou o ministério, ok? Lembra? Apostólico, profeta, evangelista, pastor e mestre. Por sua vez, cada dedo pode simbolizar cada um dos 5 ministérios, como a gente fez agora, mencionados pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:11. O polegar da mão simboliza o ministério apostólico, que além de ser o primeiro dedo, é o único que toca em todos os outros ministérios. O apóstolo, ele é o único, não dá, esse aqui só vai tocar assim, esse toca nesse, mas só esse toca nesse, só se a gente pegar e fazer assim, né, que nem criança brinca de vez em quando com os dedos, mas não, vamos colocar naturalmente, é o único. Então, tendo os polegares castrados, nenhum ministério vai conseguir fluir com força. Porque vai ter daí só os 4, ou só 2, ou só, né? E esse aqui não tem, que é o que te ajuda a fechar e a te dar força para bater no inimigo. Vamos colocar assim espiritualmente, certo? Então, olha só. O ministério profético, que é o indicador, o evangelístico, o pastoral e o de ensino, né? A gente pode falar assim, o profético, que é aquele que aponta, só para a gente entender os dedos. O médio é o evangelístico, que ele é o mais alto de todos, é aquele que desponta, porque ele chama multidões, certo? O pastoral, que é o dedo da aliança. Por que o dedo da aliança? Porque ele casou com a igreja, ele tem um compromisso, certo? O outro, o mindinho, que é o de mestre, é aquele que limpa, né? Que tira a sujeira do ouvido para ouvir, para receber a palavra da verdade, para você chamar, ouvir e obedecer, certo? Então, o ministério apostólico carrega uma unção visionária e inovadora de iniciativa e criatividade. Sem isso, em vez de diversidade carismática e ministerial, passa-se a ter a uniformidade e a religiosidade. A igreja deixa de ser uma expressão da multiforme graça e sabedoria de Deus e passa a ser o reflexo daquilo que a controla e idolatra, a religiosidade. Pessoas perdidas dentro da igreja, ou da casa do Senhor, como se costuma dizer. E esquecendo que a casa do Senhor somos nós. Então, eu tenho uma postura de santidade aqui, mas eu tenho uma outra postura quando eu estou em casa, quando eu estou na rua, quando eu estou na escola, quando eu estou no trabalho. Essa é a igreja do Senhor? Esse é o povo do Senhor? Não. Mas quando ele está na igreja, ele acha que está salvo. Então ele está salvo. Quanta gente tem vivido isso? Não é 2, 3, 10, 30, 50, são milhares e milhares de pessoas. Cris, quando fala da multiforme expressão, fala também assim de, vamos supor, as pessoas só ficam sentadas e elas só ouvem, elas não participam, elas não falam, não questionam. Isso. Igual a gente faz aqui, né? Você fica só ouvindo, então fica uma coisa assim, padronizada. Porque o que a gente costuma falar? O corpo de Cristo, eles são pedras vivas, então ninguém tem toda a verdade sozinho. Então não tem, nós nas nossas reuniões de mulheres, acontece muito da gente às vezes estar estudando e passeando pela palavra, e daqui a pouco uma compartilha uma coisa dentro do que a gente está falando, daí outra compartilha outra, e de repente Deus traz o todo da resposta. E é o que acontece.
E é o que tem que acontecer entre nós. Tá, quem tá, de repente, está na frente, administrando uma palavra, né? Ministrando algo, tem um conhecimento e tal. Mas por que eu não posso receber algo que vai somar com o meu ensinamento? De repente eu estou falando uma linguagem, alguém questiona uma coisa e aquele que está do lado, que não teve coragem às vezes de perguntar, vai entender, porque de alguma maneira Deus naquele momento abriu o entendimento. Era o que eles faziam, eles ficavam com Paulo a noite inteira discutindo a palavra. Paulo falando e eles perguntando. Nunca foi um monólogo. Só um falando. Né? A gente tem que cuidar para não virar bagunça. Tem que cuidar, porque daí todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Né? Agora, a gente compartilhar e ir entendendo e, enfim, trazendo as dúvidas à tona é bênção. O que vai acontecer? Vai vir vento, vai vir tempestade, a árvore até vai balançar. Mas o que vai acontecer? A raiz está profunda. Nada vai demover, nada vai arrancar de você aquilo que o Espírito de Deus plantou. Não tem jeito não. E tem coisas em mim. Por que eu me sinto assim profundamente arraigada na rocha que é o Senhor? Porque princípios e fundamentos, eles não foram só passados, eles foram, meu Deus, qual é a palavra? Penetrados? Penetrou, grudou, chancelou, misturou, já não é mais, já é uma mistura, não tem mais como não viver isso. Não tem mais, é impossível. Você pode tropeçar, mas deixar de viver por princípios e fundamentos não dá. A hora que você dá uma tropeção, o Espírito Santo na hora vem, tu já sabe que errou. Pode até querer disfarçar e varrer para baixo do tapete. Pode, não tem problema. Mas tu sabe que a montanha de sujeira está embaixo do tapete. Vai logo na consciência a coisa. Meu Deus, é na hora. Aí basta você escolher e gerar um arrependimento, e basta não gerar um arrependimento e gerar outro abismo e... Que gera outro abismo, que gera outro abismo. Daí a gente costuma falar, daqui a pouco embaixo do tapete está tão acumulado que daqui a pouco você nem olhou, deu aquela tropeçada, deu com a cara no chão. E todo mundo viu. Porque daí o que vai acontecer? Chutou vai aparecer. Aí tem como esconder mais. Daí acabou-se. Precisa chegar a esse ponto? Não. Né? Então melhor. Então, olha só, dentro então da mutilação do polegar, que está as pessoas rebaixadas da sua identidade, a gente descobriu essa questão aqui, essas questões aqui, né? Da castração da identidade, o desequilíbrio no caminhar, a inconstância e fraqueza ministerial e o decepar o ministério apostólico, o que causa... completamente, aquele que planta o princípio, o fundamento, a multiforme sabedoria, a diversidade, a criatividade, não tem, vira uma mesma coisa, ok? Terceira coisa então, pessoas rebaixadas na sua suficiência e autonomia, elas apanhavam as migalhas, são pessoas que também nunca poderão estar espiritualmente à altura do seu líder, jamais estarão à mesa, em pé, de igualdade, sendo respeitadas na sua maturidade ou expostos a grandes oportunidades. São privados e até impedidos de aprender de outras fontes. Sempre terão que viver das migalhas. Pessoas rebaixadas na sua dignidade, debaixo da minha mesa. A mesa do líder, ou seja, o seu sucesso medíocre e egocêntrico, porque o sucesso assim é medíocre e egocêntrico. Não tem outro nome. É o teto que nunca poderá ser ultrapassado pelos discípulos. Uma atitude franca de superioridade serve para que se intimidem e permaneçam numa postura ministerial de dependência e inferioridade. Sendo tratadas com inferioridade, são inspirados a desenvolver o mesmo espírito castrador de liderança. Vai aprender e vai gerar isso nas pessoas que ele for ensinar. Igual a questão do abismo, né? Uma coisa vai puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra. O que cria, o criador, a criação vai ser sempre com o criador, vai criando. Então, por isso que a gente precisa identificar essas coisas na gente, para quê? Para cortar, gente. Como que faz isso?
chega diante de Deus, chega, vai, se expõe, pede perdão, diz: Senhor, transforma, me mostra o caminhar, o jeito. Cada vez que eu for agir daquela maneira, chame a atenção na hora, para que eu possa voltar atrás. Obrigado, conserto, né? Em nome de Jesus Cristo, Deixa ok? eu dar um pouquinho, mas na hora. Então vamos lá. Identificando o espírito de Adoni-Bezek. Adoni-Bezek é a tipologia de um espírito de liderança tirano e controlador. Toda pessoa controladora é essencialmente insegura e usa a sua posição de liderança para compensar as suas feridas e frustrações. Inspirados neste texto, podemos alistar algumas características deste perfil maligno de autoridade. Então vamos lá. Ele é o líder que quer todos aos seus pés, como subserviente e anões. Ele não investe na liderança das pessoas, ele prende as pessoas, é limitado e até mesmo castrando o potencial delas. Ele não compartilha o que tem recebido com as pessoas. Na verdade, as pessoas passam a viver das migalhas que caem de sua mesa. Sua motivação não é abençoar, mas é estar por cima. É o líder que se coloca como rei e não como servo. Sua motivação é apenas ser servido. Fica inconformado quando um desejo ou um capricho seu não é imediatamente atendido. Frequentemente, usa a posição e o título que possui como uma arma para se impor. Yeshua, ao testificar sobre João o Batista, estabeleceu a diferença entre um líder mimado e manhoso e um verdadeiro profeta. Mateus 11, 8 e 9. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Ali, ele está falando do verdadeiro profeta, que não é aquele que, né, é o simples, é o humilde. João Batista estava vestido de quê? De pele de camelo, comia mel e gafanhoto. Né? Será que isso é bom? Tem povo que come. Enfim. Morava no deserto, não tinha nem morada, pousada direito, né? Então, olha só. Isto é também uma confrontação aberta a esta teologia da prosperidade que prega um evangelho centralizado na avareza dos líderes e na cobiça do povo, e não na glória de Deus. É o líder que faz de seus discípulos súditos e não amigos. Ele exige dos discípulos uma submissão doentia e possessiva que desrespeita a individualidade, agride a liberdade e abate a autoestima. Já pensou, gente? Tem tantas pessoas que agem hoje em dia, que estão dessa maneira. Algumas até saíram, né? Saem das igrejas por causa disso acontecendo. Tem pessoas que agem assim, que nem sabem que agiam assim. Porque, na verdade, nunca ninguém parou para ensinar e para estar direcionando nesse sentido. Certo? Então, agora a gente vai ver uma situação, várias na verdade, a gente vai entrar, né? Mas é só realmente para dar o início, para a gente parar por aqui hoje. Extremos na cadeia de governo. Os extremos, o que causa? Tanto o extremo do líder como o líder. Por isso que o tempo todo é o equilíbrio. Equilíbrio, ok? É importante não usarmos irresponsavelmente o conteúdo deste estudo para julgar as pessoas. Devemos sempre usar as ferramentas que Deus nos dá, principalmente para edificarmos as nossas próprias vidas. Então, o objetivo é se identificar. Não é, fulano tinha que estar aqui. Né? Ou então, direto para ela, para ele. Será que ela não vê que é para ela? Será que ele não vê que é para ele? Não, é para você. É para mim. Não pense
em ninguém. Se você pensou, já pede perdão aí no teu coração, né? E se identifica. E se Deus trouxe alguém no teu coração depois, ora para que o Espírito do Senhor o alcance ou a alcance. Ok? Acredito que o primeiro passo para lidar com distorções na personalidade, corrigindo os extremos praticados na liderança, é simplesmente diagnosticá-la de forma profunda, sem temer as mudanças que precisamos sofrer. O problema é quando as pessoas temem as mudanças e não querem sofrer as mudanças. Porque as mudanças vão apontar os erros, a pessoa vai ser exposta, que vai. Eu preciso me expor para que haja transformação. E nem todos querem isso. A maioria não quer. Né? Então é difícil essa coisa de... né? Ou então você, que nem eu já falei, você é um líder e você vai numa convenção, vai num estudo, vai num seminário e de repente Deus está te confrontando ali, tu está com todos os teus discípulos, você levou todo mundo, já aconteceu isso comigo, Jesus. E daí tu diz, meu Deus, eu tinha que ir lá porque eu sou assim, eu descobri, eu preciso ir lá, mas o que eles vão pensar de mim? Acontece, preparem-se para viver situações assim. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou receber de Deus aqui, porque, né, daí o que vai ser? Né? Não vai ser legal. Não, vai dar o exemplo, tu não precisa dizer o que está acontecendo. Isso é tu e Deus. Mas dá o exemplo para o teu discípulo, dá o exemplo para a tua ovelha, dá o exemplo para o teu irmão. Como que a gente costuma dizer? Como que eu ensino alguém a caminhar? Empurrando e dizendo, vai, vem comigo, vem filha, vem pra mãe. Ou pega a mãozinha, vai os primeiros passinhos, que a criança não tem equilíbrio ainda, vai junto do ladinho, segurando a mão. Daí quando já tá mais equilibrado, tu bota ele na tua frente, estende os braços e diz, vem. Mas é caminhando junto, é dando os passos junto. Então eu preciso me expor. Mas, pastor, o que a senhora está fazendo na frente? Isso é entre eu e Deus, né? Com licença. Tudo há um limite, né? Porque às vezes a situação que está acontecendo ali não vai edificar. Se ela for edificar, você vai escolher compartilhar. Mas se não for, é você e Deus e pronto. Né? Então vamos lá. É difícil separar essas distorções umas das outras, porque os conceitos relativos do abuso de autoridade se misturam. Destas distorções também emergem tipos de personalidades e perfis de liderança que, na verdade, não formam líderes, mas deformam os novos discípulos, estabelecendo um esquema multiplicador de falhas e propagador de feridas. Vamos agora nos concentrar em diversas expressões referentes ao exercício da autoridade no discipulado, que conflitam com o espírito de liderança demonstrado do princípio divino de autoridade. Então, o que esse espírito de Adoni-Bezek age? Eu só vou citar e nós vamos dar continuidade semana que vem. Ditadura, quando o líder anula no discípulo o ouvir a Deus. Castra a audição, certo? Causando tentações no discipulado. Então, o que nós temos que fazer? Tá percebendo como que as coisas estão caminhando. A segunda coisa que pode acontecer, manipulação e controle. Dentro da manipulação e controle, as estratégias da manipulação de espiritualidade, misticismo, falsa profecia. Isso tudo faz parte da manipulação e controle. Terceira coisa, autoritarismo, exigir uma submissão sem questionamento, que gera uma falsa submissão e um pastoreamento opressivo. A pessoa está dentro da igreja oprimida. Pense, já não tem a opressão de casa, do mundo, das coisas, ainda está dentro de casa oprimida. Quarta coisa, gera exclusivismo, paternalismo, perfeccionismo. São esses 6. E nós vamos estudar cada um deles para nós nos encontrarmos
Em nome de Jesus, que a gente não se encontra, mas vai se encontrar em algumas e vai. Para a gente se encontrar, orar e mudar. Nada desse estudo é para trazer peso para ninguém. Não interessa se você é crente há 30, 40, 50, 3, 2, 5, 10 anos. Não interessa. Interessa é que a luz do Senhor chegou e a gente está tendo a oportunidade de quê? De crescer na graça e no conhecimento. Para vocês jovens que estão começando, quando vocês forem assumir algo, vocês vão poder assumir algo com autoridade, com segurança, com temor e tremor de Deus. Não de qualquer jeito. Ok? Gente, então ficamos por aqui hoje. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Até mais.